Pessoal, bom dia a todos. Então, vamos iniciar a nossa revisão de biologia. Primeiro assunto. O primeiro assunto que eu trabalhei com vocês esse ano foi classificação biológica. Nós vimos as principais regras de nomenclatura. Nós vimos também os 5 reinos no qual os seres vivos eles são encaixados. Vimos como são as regras de nomenclatura. Vimos como classificar um ser vivo. Agora eu vou explicar com calma para vocês esse assunto, tranquilo? Vamos lá, classificação biológica. Aqui eu coloquei todas as questões, mas como eu já mencionei anteriormente, eu vou selecionar algumas para trabalhar com vocês. Não tem como explicar todas. Depois vocês dêem uma lidazinha, por favor. Primeira questão. Essa primeira questão eu queria explicar ela com calma para vocês. Vamos lá, ó. Leia a tirinha a seguir. Vocês têm aqui uma tirinha, vamos lá. Ei, Suzy, me ajuda a inventar uns nomes científicos para os insetos enquanto a professora não está olhando. Sil, a gente não deve conversar durante a aula, faz isso sozinho. A professora se aproxima e fala o seguinte: tendo uma conversa agradável, senhorita Derkins. Muito bem, então o coleguinha aí dela queria dar nome científico para alguns insetos. A questão pergunta o seguinte para vocês: para nomear cientificamente seus insetos, de acordo com o sistema binominal de nomenclatura estabelecido por Linneu, Calvin deverá utilizar primeiro um epíteto. Vamos só relembrar aqui, pessoal. Vamos só relembrar. Ó. O nome de uma espécie, o nome de qualquer espécie, ele é binominal. Isso significa que toda espécie vai ter 2 nomes. Sempre vai ser escrito em latim. O primeiro nome sempre vai iniciar com letra maiúscula, o segundo nome sempre inicia com letra minúscula. Isso aí vocês se lembram tranquilamente, ok? Agora, o que é que você deveria saber para responder essa questão? O primeiro epíteto a gente chama de epíteto genérico, e o segundo epíteto nós chamamos de epíteto específico. Então, sabendo disso, a questão quer saber qual é o primeiro epíteto? O primeiro epíteto é o epíteto genérico. Então, o item que você deveria marcar nessa questão é o item A. Olha aqui o item A, ó. O primeiro epíteto é o epíteto genérico, para indicar o gênero, seguido do epíteto específico para indicar a espécie. Item correto, item A. Então, eu coloquei o gabarito também para depois vocês poderem lerem essas questões e estudarem com calma. Item A. A segunda questão eu vou passar, certo? Vamos agora. Essa questão aqui eu também achei muito interessante, ó. Vamos ler essa questão com calma, porque é uma questão que fala sobre o conceito de espécie, certo? Vocês se lembram o conceito de espécie? É muito tranquilo. Por favor, não esqueça disso jamais. Quando é que 2 indivíduos eles são considerados da mesma espécie? Para que 2 indivíduos sejam considerados da mesma espécie, eles devem conseguir cruzar e gerar um descendente fértil. Essa é a definição básica que a gente estuda no ensino médio. Espécies são indivíduos que têm a capacidade de cruzar e gerar um descendente, e esse descendente ele normalmente é fértil. Então vamos ler aqui essa questão com calma. Ó, o palmito jussara e o açaí tem como nomes científicos, aqui você tem os nomes científicos, ó. Euterpe edulis é o nome científico do palmito jussara, e Euterpe oleraceae é o nome científico do açaí. Então aqui você já deu para perceber que essas 2 espécies, elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque elas têm nomes científicos diferentes. Observe que elas têm o mesmo epíteto genérico, Euterpe, porém, o epíteto específico, que é justamente o epíteto que dá o nome à espécie, eles são diferentes. Isso significa que são 2 espécies distintas. E, de acordo com o nosso conceito, elas não conseguem cruzar e, consequentemente, não geram descendentes férteis. A questão diz o seguinte: pode-se dizer que ambos apresentam os mesmos níveis taxonômicos, exceto... Pessoal, ó, isso aqui é muito importante, isso aqui
com certeza vai estar na prova. Então vamos com calma. Ó. Você tem que se lembrar aqui do reficofage. Lembra lá? Reficofage. Aqui nós temos os táxons, na ordem, do mais complexo para o mais simples. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então é o seguinte, essas duas espécies dessa questão, elas têm o mesmo gênero. Se essas duas espécies têm o mesmo gênero, obrigatoriamente, todos os táxons que estão acima de gênero também serão iguais. Então, duas espécies que têm o mesmo gênero vão ter a mesma família, a mesma ordem, a mesma classe, o mesmo filo e o mesmo reino. O que é que essas duas espécies vão ter de diferente? A espécie, o epíteto específico. Então, nesse caso aqui, a única coisa, o único nível taxonômico que essas duas espécies não apresentam em comum é justamente a espécie, item E. Então, esses dois indivíduos aqui, eles têm o mesmo gênero, eles têm a mesma família, a mesma ordem, a mesma divisão. Divisão é outro nome que a gente dá para reino, ok? Então, o único aqui que eles não têm em comum, o único nível taxonômico que eles não têm em comum é a espécie. Vamos ver se vocês entenderam. Ó, digamos que na prova eu coloque dois indivíduos. Esses dois indivíduos, eu digo no enunciado que eles têm a mesma classe. Aí você para e pensa, bem, se eles têm a mesma classe, obrigatoriamente, os níveis taxonômicos que estão acima de classe, no caso, filo e reino, também serão iguais. Eles poderão apresentar diferença nos níveis taxonômicos que estão abaixo da classe. No caso, ordem, família, gênero e espécie. Então, o item correto nessa questão é o item E. Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão é uma questãozinha do Enem PPL de 2013. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Enem PPL de 2013. Vamos lá. É uma questão bem parecida que trabalha também com o gênero, com a definição de espécie. Vamos lá. Lobos da espécie Canis lycaon do leste dos Estados Unidos estão intercruzando com coiotes. Eles estão conseguindo cruzar com coiotes. Canis latrans. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de Canis lycaon estão se acasalando também com lobos cinzentos, Canis lupus. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Isso aqui é muito importante. Ó. Todos os cruzamentos estão gerando descendentes férteis. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie, que vocês já sabem, proposto por Ernest Mayr em 1942 e ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma por quê. Então, explicando aqui para vocês, pessoal, ó, explicando essa questão com calma. Observe que aqui você tem 3 espécies diferentes. Elas têm o mesmo gênero, entretanto, são 3 espécies diferentes. É só você olhar o nome, eu vou destacar aqui, ó. Canis lycaon, Canis lycaon, Canis latrans e, por fim, Canis lupus. Pelos nomes, você já percebeu que são espécies diferentes. Só que, ao ler o enunciado, ele diz que esses três indivíduos aqui, eles estão conseguindo cruzar e, para piorar a situação, eles estão gerando descendentes férteis. Aí eu pergunto para vocês, o que isso significa? O que vocês me diriam? O que isso significa? Tu tem aí 3 espécies diferentes que conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. O que foi que ocorreu, pessoal? Isso aqui é bem simples de entender.
O que ocorreu foi um erro na nomenclatura. Na verdade, esses três indivíduos aqui, pessoal, eles são da mesma espécie. Os três são da mesma espécie. Por quê, professor? Porque eles conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. Então, os três são considerados da mesma espécie. Só que quando foi feita a classificação, a nomenclatura, lá no século XVIII, eles foram colocados como três espécies diferentes, quando na verdade não são. Aí ele quer saber por que que isso ocorre. Aí você vem aqui nos itens. Ó. Esses animais são morfologicamente muito semelhantes? Não, eles são, na verdade, iguais. São indivíduos da mesma espécie. Item B. O fluxo gênico entre as três populações é mantido? Exatamente. Então, o item correto aqui é o item B. Quando eu digo assim, ó, o fluxo gênico entre as três populações é mantido, eu estou querendo dizer que eles conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. Então, o item correto aqui é o item B de bola, ok? Vamos para o próximo. Próxima questão. Vamos lá. Vamos dar Unifesso. Aqui. Meu Deus. Calma aí que vai dar certo, pessoal. Vamos para a próxima. Pronto, essa aqui. Vamos lá, preste atenção. Olha essa questão aqui, ó. O sistema de classificação dos seres vivos em dois reinos, animais e plantas, vigorou desde o século XVIII até meados do século XX. Então, até metade do século XX, o sistema que que a gente aceitava, né, que vigorava, era o sistema de dois reinos. Então, todos os seres vivos ou eram plantas ou eram animais. Isso até meados do século XX, pessoal. Lembrando que o século XX foi basicamente ontem, né? Quando foi substituído pelo sistema de cinco reinos. Hoje, o sistema mais aceito é o dos cinco reinos. Vamos só relembrar aqui juntos quais são os cinco reinos. Ó. Isso vai estar na prova. Os cinco reinos. Ó, primeiro reino, Monera, é o reino onde você encontra as bactérias, as cianobactérias. É o único reino que você encontra seres procariontes, ou seja, sem um núcleo verdadeiro, sem a membrana nuclear, sem a carioteca. Em seguida vem o reino protoctista, onde você vai encontrar os protozoários e as algas. Depois, o reino fungi, onde você tem os fungos. E, finalmente, o reino plante, onde você tem os vegetais. E o reino animal, onde você tem os animais. Então, esses são os cinco reinos que nós consideramos hoje em dia. Vamos continuar lendo aqui o enunciado. Comparando com o sistema de dois reinos, o de cinco reinos apresentou algumas diferenças, como corretamente citada em. Então, qual é a diferença entre o sistema de dois reinos para o de cinco reinos? Vamos lá, com calma aqui, lendo os itens para a gente não se perder. Item A. As bactérias e fungos foram retiradas do reino das plantas e colocadas no reino protista. Não, pessoal. Quem foi colocado no reino protista foram as algas e os protozoários, e não bactérias e fungos. Então, esse item A está errado. Item B, os protozoários, tanto autotróficos quanto heterótróficos, foram transferidos para o reino protista, certo? Uma vez que são unicelulares eucariontes. Então, o item correto aqui seria o item B de bola. B de bola. Belezinha? Agora nós vamos... foram apenas 10 questões de classificação biológica. Eu trabalhei das 10, eu trabalhei 5 com vocês. Agora, nós vamos para o próximo assunto, que são vírus e viroses. Vírus e viroses, eu passei 2 atividades. Então, nós temos aí 20 questões. Então, dessas 20, eu vou trabalhar aqui 10 com vocês, mais ou menos, ok? 10 questõezinhas sobre vírus e viroses, para a gente relembrar alguns conceitos que provavelmente estarão na prova. Lembrando que a nossa prova também vai ser 10 questões, 2 questões mais ou menos de cada conteúdo. Então, nós vamos ter aí, provavelmente, 2 questões
de classificação biológica, 2 questões sobre vírus e virose, 2 questões sobre bactérias e bacteriose, e 2 questões sobre protozoários e protozoose. Professor, 2 vezes 4 deu 8. Mas lembrando que tem as doenças, né? Então eu vou focar nas doenças. Então, virose, de repente, ao invés de ter 2 questões, posso colocar 3. Bacteriose, do mesmo jeito. Belezinha? Vamos lá. Essa primeira questão aqui foi uma questão que eu selecionei, essa aqui todo mundo sabe, pelo amor de Deus. E se você errar, você tem que apanhar de gato morto. Vamos lá. Os vírus não são considerados seres vivos por muitos autores, uma vez que não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula. Por essa razão, eles são chamados de, pessoal, vírus não é considerado ser vivo pela maioria dos autores. Por quê? Porque ele é acelular, ele não possui célula, ele não possui metabolismo celular. Ele precisa de uma célula de um outro indivíduo para poder se reproduzir, ok? Por isso, os vírus, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, item C de casa. Item C de casa. Vamos para a próxima questão. Essa questãozinha aqui também é muito interessante. Vamos lá. Pesquisadores têm procurado isolar o vírus da gripe espanhola, que em 1918 matou mais de 20 milhões de pessoas. A gripe espanhola, pessoal, para quem não sabe, foi a última grande pandemia que nós tivemos. Né? A gripe espanhola, ela ocorreu ali após a pandemia da gripe espanhola, ocorreu após a Primeira Guerra Mundial. E esse foi justamente um fator por ela ter se tornado uma pandemia, né? Devido à Primeira Guerra Mundial, os soldados estavam em várias partes do planeta e essa virose ela acabou se espalhando, ok? E matou milhões de pessoas. Isso ocorreu aí há pouco mais de 100 anos atrás. O trabalho está sendo realizado em um cemitério de Spielberg, ok? Numa ilha da Noruega, a pouco mais de 1 quilômetro do Polo Norte. O conhecimento desse vírus é um caminho importante para o desenvolvimento de métodos de prevenção para novos casos de epidemias viróticas. Assinale a opção que apresenta uma característica dos vírus que permite sua existência após tantas décadas transcorridas. Pessoal, a pergunta é bem simples. Por que, né, apesar de tanto tempo transcorrido, esse vírus ele ainda existe? Por que os vírus eles têm essa capacidade, né? Vamos lá, analisar aqui os itens. Item A. O item A diz o seguinte: esses organismos apresentam DNA ou RNA como material genético. Sim, está correto. Só que tem um detalhe, pessoal. Presta atenção. Isso é o principal fator que faz os alunos errarem. Em qualquer prova, vestibular, Enem. Olhe para mim, por favor, presta atenção. Olhe para mim. Pessoal, muitas questões, elas colocam casca de banana para os alunos errarem. Aí o aluno lendo ali de forma desatenta, o aluno acaba se equivocando. O que acontece? Esse item, ele é verdadeiro. Porém, ele não é a resposta para a pergunta da questão. Então, quando você lê uma questão e você vai responder, você tem que responder o que a questão lhe perguntou. Então, é muito comum eles colocarem itens corretos, só que aqueles itens não respondem à pergunta. Então, esse aqui é um exemplo típico. Ó. O item A é um item correto. Os vírus, eles apresentam DNA ou RNA como material genético, tá certo. Entretanto, não é a resposta, porque ele quer saber por que os vírus eles conseguem sobreviver durante tanto tempo. Vamos para o item B. Então, item B, fora de uma célula viva, os vírus podem ser cristalizados. Agora sim. Por que os vírus conseguem sobreviver durante tanto tempo fora da célula? Porque fora da célula ele se torna um cristal, por isso que consegue sobreviver. Entendido? Então, cuidado, pessoal. Nem sempre quando você lê um item, aquele item for verdadeiro, significa que é a resposta. Vamos para a próxima agora. Deixa eu ver aqui qual é a questão que eu vou escolher.
Vamos nessa aqui. Vamos lá, pessoal, vai dar certo, hein? Vamos para a próxima. Vou passar aqui. Pronto, essa questãozinha aqui provavelmente vai estar na prova também. Vamos que vamos. Ó, vocês estão vendo aqui nessa imagem o ciclo reprodutivo dos vírus. Então, o vírus ele tem duas maneiras de se reproduzir. Ele tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Eu vou aproveitar nessa questão, essa imagem, para poder explicar os dois ciclos. Pessoal, no ciclo lítico, no final ocorre o rompimento da célula. Essa é a principal característica do ciclo lítico. No final do ciclo, a célula é rompida pelos vírus e esses vírus eles saem para infectar outras células. Já no ciclo lisogênico, isso não ocorre. Então, explicando aqui para vocês com calma. Ó, vamos lá. Aqui o ciclo A, olha o que está acontecendo. Você tem aqui a célula, certo? Aqui é um bacteriófago. Professor, por que é um bacteriófago? Porque a célula que ele está invadindo é uma bactéria. Professor, como é que você sabe que é uma bactéria? Porque observem, pessoal, que o material genético aqui é circular. Então, só os seres procariontes, certo? Só os seres procariontes é que tem material genético circular, é um cromossomo circular. Então, o vírus vem, ele ataca essa bactéria, ele injeta o seu DNA no interior da bactéria. Aqui a bactéria, aqui no 1, o vírus, ele injeta o seu material genético no interior da bactéria. Esse material genético aqui que está dentro da bactéria, pessoal, ele obriga a bactéria a montar peças para a formação de novos vírus. Então, o vírus lá, ele injeta o seu material genético na célula, ele obriga essa célula, essa bactéria, a produzir as peças que são importantes para a formação de novos vírus. Então, essa célula, sem ela querer, ela acaba produzindo centenas de vírus. Esses vírus, ao final do ciclo, eles vão romper a célula e saem para invadir outras células. Isso aqui, esse A que vocês estão vendo, é o ciclo lítico. Já no B ocorre uma coisinha um pouco diferente. No B, pessoal, nós temos o seguinte, ó. O vírus também ele vem, injeta o seu material genético na célula, na bactéria. Esse material genético agora, ele vai se unir ao material genético da bactéria. Então, no ciclo lisogênico, o material genético do vírus, ele se une ao material genético da célula hospedeira. A gente chama isso de prófago ou provírus. O que é o prófago ou provírus? É quando o material genético do vírus, ele se junta ao material genético da célula hospedeira. E o que isso significa? Como a gente sabe, as bactérias elas se reproduzem rapidamente. Ali, em média, a cada 20 minutos a bactéria se divide, ela se reproduz. Então, toda vida que essa bactéria se dividir, ao mesmo tempo que ela duplica o seu material genético, ela também duplica o material genético do vírus. Aí isso aí ocorre por dezenas, centenas de vezes. Lembrando que no final do ciclo lisogênico, a célula entra no ciclo lítico. Ok? Então, depois disso aqui ocorrer centenas, milhares de vezes, esse DNAzinho do vírus que está dentro das células, né? Ele obriga essa célula a produzir as peças para compor novos vírus. Esses vírus vão ser formados e vão romper a célula. Então, tá aí tu tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vamos lá, lendo aqui a questão. Um dos grandes empecilhos no desenvolvimento de drogas para o combate às doenças virais é a variedade de mecanismos de infecção, integração e replicação dos vírus. Os vírus são adaptados a tipos celulares e a hospedeiros específicos. Isso que eu já tinha falado para vocês. Os vírus, pessoal, eles são muito específicos, eles atacam um determinado tipo de célula. A figura representa dois tipos de ciclos de vidas de vírus, o ciclo A e o ciclo B. A partir da figura é correto afirmar. Vamos lá, qual seria aqui o item correto? Vamos ler o item A de amor. Ó, no item A nós temos o seguinte. No ciclo apresentado em A,
ocorre após a produção de unidades virais na célula hospedeira 3, a lise dessa célula, ou seja, lise é quebra. Então, lá no ciclo A, na célula hospedeira 3, vai ocorrer a quebra da célula, o rompimento da célula. Vamos voltar aqui, ó. Então, tá aqui o ciclo A, tu tem aqui, ó, produção de vírus, e realmente os vírus eles vão romper a célula. Então, até aqui tá tudo certo. O rompimento da célula ocorre no 4, né? Ok? Então, a produção de unidades virais ocorre no 3 e o rompimento da célula ocorre no 4. E a liberação de novos vírions. Então, o item A aqui está correto. No 3, tu tem novos vírus sendo formados e no 4, tu tem os vírus rompendo a célula. Item correto, item A. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Questãozinha sobre doença. Vamos lá. Aqui na imagem vocês estão vendo aí, ó, dengue, zika e chikungunya. Esse aqui com certeza é o mosquito Aedes, né? Porque o mosquito Aedes aegypti, pessoal, ele tem a capacidade de transmitir essas 3 doenças. Vamos aqui para o enunciado. A charge faz uma sátira às múltiplas potencialidades vetoriais do mosquito Aedes. Para completar a charge, seria necessário incluir mais uma bola com o nome, tá até já marcado aqui, né, pessoal? O Aedes, ele transmite a dengue, ele transmite a zika, a chikungunya, mas o Aedes, ele também transmite a febre amarela. Então, o item correto aqui, item B de bola. Tranquilo? Vamos resolver essa questão também aqui da PUC, ó. No segundo mês de vida, a criança deve receber 2 vacinas, a tríplice viral e a Sabin. A vacina Sabin imuniza o organismo contra, vamos lá, a tríplice viral, de repente isso aqui pode aparecer na questão, né? A tríplice viral, pessoal, ela vai imunizar contra cachumba, sarampo e rubéola. Cachumba, sarampo e rubéola, tríplice viral. Hoje, já existe até a tetraviral. A tetraviral, ela imuniza contra cachumba, sarampo, rubéola e catapora, ok? A vacina Sabin, a Sabin, pessoal, ela é utilizada para a poliomielite, ok? Então, o item correto aqui é o item B de bola. Bem, outra questão da PUC. O uso de preservativos no ato sexual evita doenças como? O que é que eu vou querer que você saiba sobre doenças? Vamos lá, pessoal. Eu quero basicamente 2 coisas. Eu quero 3, na verdade. O que é que eu quero saber sobre doença? Eu quero que você saiba quem é o agente etiológico. Eu vou lhe dar algumas doenças, você vai me dizer quem é o agente etiológico. Ou seja, você vai me dizer quem é que causa a doença. Se é um vírus, se é uma bactéria, se é um protozoário. Então, tem que saber quem é o agente etiológico da doença. Segundo, você tem que saber quais são os meios que você contrai a doença. E, por fim, e não menos importante, as medidas profiláticas. Porque é o seguinte, se tu sabe como tu pega a doença, tu sabe como se prevenir. Então, são 3 coisas. Eu quero saber quem é o agente etiológico, quem causa, eu quero saber como pega e o que fazer para evitar. Tranquilo? Vamos lá. Então, o uso de preservativos no ato sexual evita doenças como sífilis, ok, sífilis é uma DST, AIDS também é uma DST, cólera não. Cólera é uma doença causada por bactéria que, na verdade, não é DST. A cólera ela é contraída através de água e alimentos contaminados. Vamos para o próximo. Próximo, nós temos sífilis, ok. Nós temos AIDS, ok. E hepatite B, ok. Então, essas 3 doenças aqui, elas são DSTs. Ok? Então, o uso de preservativo no ato sexual evita essas 3 doenças. Item B de bola. Belezinha? Show. Vamos lá, responder essa aqui também. Essa questão é sobre doença. Questão do Enem. A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita, que pode levar ao risco de aborto e malformações congênitas. Por isso que o pré-natal é muito importante, galerinha. Então, quando a mulher engravida, ela tem que fazer o pré-natal para evitar todas essas complicações na gravidez.
Devido a campanhas de vacinação específicas nas últimas décadas, houve uma grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres. E a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens. Então, eles passaram a vacinar os homens agora. Vamos lá. Porque, assim, normalmente nos homens, a rubéola, pessoal, ela é assintomática, ela não traz sérios problemas. O problema é quando a mulher tem a rubéola e a mulher está grávida. Porque, como foi dito aqui no enunciado, além de causar aborto, pode também causar cegueira, surdez na criança. Continuando. Considerando a preocupação com a ocorrência da síndrome da rubéola congênita, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação nos homens, por quê? A questão quer saber por que passou-se agora a vacinar os homens. Por que o homem passou a ser o foco? Vamos lá. Item A. Ficam mais expostos a esses vírus? Não. B. Transmitem o vírus à mulher gestante. Exatamente, pessoal. Porque é o seguinte, ó, no homem, como eu falei para vocês, esse vírus ele é assintomático. Então, normalmente, o homem não sabe que está com vírus. Então, se a parceira dele está grávida, corre-se o risco do homem passar o vírus para a gestante, consequentemente, a gravidez ter sérios problemas. Então, por isso que o foco passou a ser o homem também, não só a mulher. Beleza? Então, o item correto aqui é o item B de bola. Show! Próxima. Doença provocada por vírus que infecta normalmente as glândulas salivares parótidas, podendo infectar também testículos, ovários e etc. Pronto, pessoal. Qual é a doença? Qual é a doença no qual você tem um vírus que vai atacar as glândulas parótidas? As glândulas parótidas, elas ficam aqui próximo ao nosso ouvido, próximo à orelha, certo? Então, esses vírus, eles atacam essas glândulas e essas glândulas, elas incham. É a famosa papeira ou cachumba. Cachumba, né? É muito comum, eu pelo menos ouvi muito isso, né? Os mais antigos, os mais velhos dizerem que quando a criança está com cachumba, a criança tem que se comportar. Porque se a criança não se comportar, não se cuidar, aquela bola que está aqui na bochecha, ela desce para os testículos. Então, o menino com medo, ele acaba ficando comportado, né, quietinho. Na verdade, pessoal, não é a bola, não são as glândulas parótidas que vão descer e vão até os testículos, até os ovários, não. Na verdade, é o vírus que ele pode migrar para essas partes. Testículo e ovário, causando, inclusive, infertilidade. Ok? Então, cachumba é, sim, uma doença séria, preocupante. Então, tem que ter repouso, tem que ter resguardo, tem que se cuidar. Belezinha? Agora nós vamos para as bactérias e as bacterioses. Pessoal, possivelmente, metade da prova vai ser sobre isso aqui. Quase, pelo menos umas 4 questões vai ser sobre bactérias e bacterioses. 3 questões a 4 questões. Bactérias e bacterioses. Então, muito cuidado com esse assunto. Belezinha? Vamos lá. Primeira questão, vou passar. É uma questão bem tranquila. Vamos para a segunda. Essa que eu quero trabalhar com vocês. Ó. É sobre as formas que nós podemos encontrar as bactérias. As bactérias, elas têm diversos formatos. Então, elas são classificadas de acordo com esse formato. Então, vamos ler aqui o enunciado. Bactérias são organismos unicelulares procariontos. Ok. Que podem ser diferentes quanto ao metabolismo, ao hábitat e à forma da célula. E ao tipo de associação. Dada sua expressiva importância como agentes patogênicos, causadores de doenças, é fundamental saber reconhecê-las. Assim, associe as colunas abaixo, relacionando o tipo à aparência das bactérias. Então, aqui eu tenho os 6 tipos de formas e aqui eu tenho a aparência. Aí você vai associar. Vamos lá. Eu tenho aqui 1 Coccus, 2 Bacilo, 3 Vibrião, 4 Sarcina, 5 Streptococcus e 6 Staphylococcus. Aí você lê e você vai colocando a numeração. Vamos lá. Em forma de vírgula é o Vibrião, né? 3. Forma de vírgula, Vibrião, 3. Bastonete, pessoal, é o bacilo, tem forma de bastão. Então, 3, 2.
Aparência esférica. Quem tem aparência esférica são os cocos. Cocos alinhados, formando cadeias. Então, cocos alinhados, formando cadeias, nós temos estreptococos. 5. Cocos agrupados, formando um cacho. Aí é estafilococos. 6. E 8 cocos agrupados formando um cubo, é a sarcina, 4. Então, a sequência correta é essa aqui, ó, 3, 2, 1, 5, 6, 4. Vamos ver aqui, 3, 2, 1, 5, 6 e 4. Item C de casa, ok? Item C. Vamos continuar. Reprodução das bactérias. Sobre a reprodução das bactérias, como eu já mencionei anteriormente, pessoal, as bactérias, elas se reproduzem rapidamente. Existem algumas espécies, claro que isso varia de espécie para espécie, mas existem algumas espécies de bactérias que elas conseguem se reproduzir a cada 20 minutos. Então, tu tem uma bactéria, depois de 20 minutos, essa bactéria se divide em duas. Passou mais 20 minutos, essas duas se dividem em 4, e assim sucessivamente. Realmente, elas se reproduzem rapidamente. O principal tipo de reprodução nas bactérias é a reprodução assexuada, certo? Só que ela tem um nomezinho, a gente pode chamar ela de divisão binária, fissão binária, bipartição ou cisparidade. É tudo a mesma coisa, ok? Então, o principal tipo de reprodução nas bactérias é a reprodução assexuada, ou seja, sem a participação de gametas, sem troca de material genético. Qual é o nome dessa reprodução? Fissão binária, cisparidade, bipartição, são nomes que são sinônimos, ok? Então, o item certo aqui é o item C de casa. Vamos para a próxima. Essa aqui, ela é importantíssima, provavelmente vai estar na nossa prova. Vamos lá, ó. O uso inadequado de antibióticos. Primeira coisa que eu queria relembrar com vocês, galerinha. Antibiótico é um medicamento que você utiliza para matar bactérias. O antibiótico ele não vai ter nenhum efeito contra fungos, protozoários, vírus. Então, não adianta, se você está com uma doença causada por vírus, por fungo ou por protozoário, não adianta você receitar um antibiótico. Antibiótico é para matar bactéria. Okay? O uso inadequado de antibióticos torna-os menos eficazes no tratamento de infecções. Isso se deve a... Vamos lá, explicar isso aqui para vocês. Ó. Um exemplo, pessoal, muito comum é a tuberculose. Certo? Muito comum isso aqui. A tuberculose é uma doença causada por bactéria. É uma doença séria que, algumas décadas atrás, era certeza de morte. Então, algumas décadas atrás, quem contraía tuberculose era certeza morrer. Inclusive, tiveram muitos poetas, muitos escritores que morreram de tuberculose. Não tinha, era uma doença que não tinha cura. A pessoa pegava e morria. Ok? Hoje já existe tratamento. Só que o tratamento ele demora, em média, pessoal, 6 meses. Então, se um dia, Deus o livre, você contrair tuberculose, você vai fazer um tratamento de 6 meses utilizando o que? Antibiótico. Aí o que acontece? A criatura está lá com tuberculose, né? Essa bactériazinha nos pulmões, e começa a fazer o tratamento. Ela percebe que a partir do 3º mês, ela não tem mais nenhum sintoma. Aí o que ela faz? Ela para de tomar a medicação. Ela para de tomar a medicação. Só que o que acontece, pessoal? Ela tomou o medicamento durante 3 meses. Ela matou a maioria das bactérias. Só que tem algumas bactérias lá que são resistentes. Então, quando ela parou de tomar o medicamento, essas bactérias que são resistentes ao antibiótico, elas vão se reproduzir e a doença volta mais forte. Aí, quando você for tomar o medicamento, ele não vai mais funcionar, ele não vai mais servir. Por quê? Porque você selecionou aquelas bactérias que eram resistentes ao antibiótico. Por isso que é importante tomar a medicação, pessoal,
no horário correto, no tempo determinado pelo médico, porque senão pode ocorrer isso aqui. Tranquilo? Muito bem. Então, o item correto aqui seria o quê? O uso inadequado de antibióticos torna eles menos eficientes. Por quê? Porque vai ocorrer a seleção, né? O item correto aqui é seleção de linhagens bacterianas resistentes. Item C de casa. Show de bola. Vamos lá. Interessante essa questão. Leia as informações a seguir. Como chefe da Diretoria de Saúde Pública da cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1903, o médico sanitarista Oswaldo Cruz adotou medidas como a formação de um esquadrão de 50 homens vacinados que percorriam a cidade espalhando raticida e matando e mandando recolher o lixo. Então, eles espalhavam raticida, né, veneno para rato, e também recolhiam lixo. Sendo essas medidas pertencentes à reforma sanitária durante o mandato do presidente Rodrigues Alves. Nesse contexto histórico, a medida adotada visava erradicar a seguinte doença. Vamos lá, pessoal. Que doença ela é causada por ratos e está, de certa forma, relacionada com o acúmulo de lixo? A resposta correta aqui seria, vamos por parte. Febre amarela. Febre amarela é uma virose. Febre amarela ela é transmitida por um mosquito, um artrópode. Quem causa é um vírus, beleza? Tuberculose é uma bactéria, só que a principal forma de contaminação da tuberculose é através da saliva, né? Através da saliva. É igual a gente contrai o coronavírus, da mesma forma, através das vias aéreas e da mucosa, né? Cólera. Cólera também é causada por bactéria. Você contrai cólera através de água e alimentos contaminados. E a varíola é uma doença causada por vírus, ok? A varíola é uma doença causada por vírus. A varíola também ela é transmitida através das vias aéreas. Vamos lá. Sobrou apenas o item B. Alguns alunos aqui até já responderam, né? Que alguns alunos responderam aqui no chat. Item B. Peste bubônica ou peste negra. Pessoal, essa doença, ela dizimou 1/3 da população europeia lá no século XIII, certo? Então, matou muita gente a peste bubônica. Só que aqui você tem que saber o seguinte, a peste bubônica, pessoal, ela não é causada pelo rato. A peste bubônica, ela é causada por uma bactéria que está presente na pulga que está presente no rato. Então, cuidado, não é o rato e não é a pulga. É uma bactéria que causa a doença. Só que essa bactéria está na pulga do rato. Então, ao combater o rato, você automaticamente está combatendo a pulga e também a bactéria. Ok? Por isso que o Oswaldo Cruz ele tomou essa medida. Ele espalhou raticida pela cidade para matar os ratos. Sem rato, você não tem a pulga e, consequentemente, não vai ter a bactéria causadora da doença. E mandou também recolher o lixo. Por que recolher o lixo? Pessoal, porque o lixo ele atrai justamente os ratos. Esse foi o problema lá na Idade Média, né? Quando teve essa pandemia que dizimou boa parte da população. As pessoas elas não tinham noção de higiene, pessoal. Eu queria depois, inclusive, eu adoro essas coisas, essas curiosidades. Eu queria pedir depois que vocês no YouTube fossem lá e pesquisassem sobre como era a vida na Idade Média. Certo? Pesquisem lá como era a vida na Idade Média. Vocês vão ver que ocorriam coisas absurdas na Idade Média. Beleza? Em relação à higiene pessoal. Por exemplo, as pessoas elas utilizavam uma espécie de pinico, né, durante a noite, e quando chegava o dia, elas jogavam isso no meio da rua. Era mais ou menos assim. Tem muita curiosidade, depois de uma pesquisada. Vamos dar continuidade aqui. Pronto. Pode aparecer algumas questões nesse estilo, galerinha, na prova. Questões nesse estilo aqui, ó. As doenças bacterianas
podem ser transmitidas pelo contato com alimentos e objetos contaminados, pelo contato sexual ou pela saliva dos portadores destas doenças. Assinale a alternativa que contém os nomes de doenças transmitidas apenas por bactérias. Ó, pronto, o que é que eu estou querendo nessa questão? Eu quero saber qual é o agente etiológico da doença. Então, você tem que saber quais são as doenças que são causadas por vírus, quais são as doenças que são causadas por bactérias, quais são as doenças que são causadas por protozoários. Então, vamos lá. Ó. Doença de Chagas, ele quer só por bactéria. Doença de Chagas é protozoário, já não é o item A. Vamos agora para o item B de bola. Meningite meningocócica, ok. Tuberculose, ok, bactéria. Micose. Micose são doenças causadas por fungos. Então já está errado. Vamos para o item C. Ascaridíase, também está errado. Ascaridíase, pessoal, é um verme, né? Ascaridíase é a famosa lombriga. É um nemateuminto. Está errado. Item D. Dengue. Dengue não é bactéria, dengue é vírus. Sobrou só o item E. Então, com certeza, ó, tuberculose é bactéria, tétano é bactéria, hanseníase é bactéria, meningite meningocócica é bactéria e cólera também. Então, item E. Belezinha? Vamos para o próximo. Bom, olha para essa questão aqui. Outra coisa extremamente importante. Ó, pessoal, aqui eu quero destacar 3 coisas. Primeiro, isso aqui, ó. Mesossomo. Pessoal, o mesossomo, hoje nós sabemos que provavelmente ele não existe. Certo? Então, o mesossomo é essa invaginação aqui da membrana que vocês estão vendo da bactéria. Aqui você tem uma bactéria, certo? Observe que ela vai ter aqui cílios, né, para se locomover. Vai ter pelos sexuais, que a gente chama de pile. E ela tem aqui uma invaginaçãozinha aqui na membrana. Hoje nós sabemos que isso que a gente chamava de mesossomo provavelmente não existe. O que ocorre é que antigamente, quando você ia corar uma bactéria, porque, pessoal, para visualizar a célula, as células elas são incolores. Normalmente a célula ela é incolor. Para você visualizar melhor uma estrutura no microscópio, você costuma corar a célula. Aí, durante esse processo de corar a célula, né, de fixação, a membrana da célula sofreu algumas danificações, que era justamente o mesossomos. E achava-se antigamente que o mesossomo estava relacionado com a reprodução da bactéria ou com a respiração da bactéria. Hoje, como as técnicas de coloração elas estão mais apuradas, né? Hoje eles perceberam que bactérias que antes apresentavam essa dobrinha, o mesossomo, hoje não apresentam mais. Por quê? Porque as técnicas estão mais apuradas, né? Elas estão mais desenvolvidas. Então a membrana ela não é mais danificada. Ok? Mas esqueçam, se cai na prova que é mesossomo, qual a função do mesossomo? O mesossomo está relacionado à respiração e à divisão celular. Muito bem. As outras estruturas que eu quero aqui falar com vocês é sobre o plasmídio e o nucleoide. Pessoal, isso aqui é uma bactéria. Por que eu sei que é uma bactéria? Porque não tem núcleo. Observe que o material genético, que a gente chama de nucleóide, né, está espalhado no citoplasma. Olha aqui o material genético espalhado no citoplasma. Essa região do citoplasma, onde o material genético se concentra, a gente chama de nucleóide. Lembrando que nas bactérias, o material genético, o cromossomo, ele é circular. Então, aqui tu tem só é um cromossomo, ele é circular. Esse aí é o cromossomo, é o material genético cromossomial, certo? Só que você também tem o plasmídio, que é o material genético extracromossomial. O plasmídio, pessoal, ele está relacionado principalmente com a resistência de bactérias. Lembra lá que eu falei que tem bactérias que são resistentes? Então, as bactérias que são resistentes, normalmente elas apresentam plasmídio. Então, aqui no plasmídio você vai ter genes que vão dar resistência a essa bactéria. E uma bactéria ela pode transferir para outro plasmídio através de um processo chamado de conjugação. Eu já expliquei para vocês, tranquilo? Vamos para cá. Lendo o enunciado. A figura
figura representa o desenho esquemático de uma célula bacteriana. Como todo ser vivo, este também se reproduz e transmite as informações genéticas a descendentes, através do seu DNA. A alternativa que cita os dois componentes celulares bacterianos que contêm DNA é quem é que tem DNA, pessoal? Quem tem DNA? O nucleóide e o plasmídio. Então, nucleóide e plasmídio. Item C, né? Item C de casa. Vamos lá. Item C. Outra forma de você classificar a bactéria é quanto à parede celular da bactéria. Vamos lá, ó. As bactérias são tradicionalmente classificadas de acordo com o seu formato e arranjo. Já que justamente aquela questão que eu acabei de fazer com vocês sobre a associação das duas colunas, né? Você vai ter os cocos, os bastonetes, os vibrião, enfim. Porém, podem ser diferenciadas também de acordo com a estrutura de sua parede celular. Uma bactéria que apresenta parede celular complexa, com uma camada de peptídeo glicano e uma porção externa de lipoproteínas, é chamada de... Vamos lá, pessoal. Tem dois tipos de bactérias. Quando eu me refiro à parede celular, você vai ter a gram-positiva e a gram-negativa, certo? Gram, letra, gram-positiva e a gram-negativa. Tentei, né? O importante é tentar. Vamos lá. Gram-positiva e gram-negativa. Pessoal, a gram-positiva, normalmente ela é corada de azul. Ela fica azul. Assim, na verdade, ela fica um pouco, um tom assim de arroxeado. A gram-negativa, ela vai ficar avermelhada, ou assim, um tom de rosa. Ok? Então, gram-positiva é corada de azul, e gram-negativa é corada de vermelho. Além disso, existe uma diferença na parede celular dessas bactérias. As grãs negativas, por incrível que pareça, as grãs negativas, pessoal, elas têm uma parede celular mais complexa. Então, explicando para vocês aqui, ó, primeiro da gram positiva. Olha como a gram positiva é bem simples. Depois vocês podem olhar lá no slide as imagens. A gram positiva, tu vai ter a membrana plasmática, certo? Membrana plasmática, todo ser vivo tem membrana plasmática, gram-positiva, bactéria gram-positiva tem a membrana plasmática, e em cima da membrana plasmática, tu vai ter uma camada de peptidoglicano espessa, grossa, que é a parede celular. Então, tu tem a membrana e a parede celular em cima da membrana. Essa parede, ela é grossa, ela é espessa, de peptidoglicano. A gram-negativa, ela é invocada. Ela tem a membrana celular, aí tem a parede celular também de peptidoglicano, só que mais espessa, mais fina, e em cima dessa parede celular tem outra membrana plasmática. Então tem membrana, parede e membrana, novamente. Por isso que ela é mais complexa. Então, nesse caso aqui, a questão está perguntando qual é a célula que tem parede celular mais complexa, é a gram-negativa, item D de dado. Ok? Em algumas bactérias, a transferência de material genético através de pontes citoplasmáticas é uma reprodução do tipo, ó, já acabei de falar para vocês agora, né? Lembra lá as bactérias? Você vai ter aqui o pelo sexual, né, ou pile, são pontes citoplasmáticas. Então, através do pile, dessa ponte citoplasmática, uma bactéria, ela duplica o seu plasmídio e envia para outra. Ela duplica e envia através dessa ponte citoplasmática. O nome desse processo aqui, a gente chama de conjugação, ok? Conjugação é quando uma bactéria ela envia para outra o seu plasmídio, ocorrendo uma troca de material genético. Professor, é reprodução sim ou não? Alguns dizem que sim, reprodução sexuada, porque é a troca de material genético, outros dizem que não, porque vocês percebam que quando esses dois seres se separarem, não vai ser formado um novo indivíduo. Então, tem gente que diz que é reprodução e tem gente que diz que não é reprodução. Eu, particularmente, acho que não é reprodução. É apenas uma forma de você trocar o material genético. Mas isso aí é muito pessoal, é de cada um. B de bola.
As bactérias são organismos microscópicos, procariontes, e muitas são patogênicas, causam doenças. Pessoal, lembrando, é o seguinte, realmente tem muitas bactérias que causam doenças, mas a grande maioria esmagadora das bactérias, elas não são nocivas para a gente. Inclusive, no seu corpo, tem mais bactéria do que célula. A maioria das bactérias que estão no nosso corpo, elas convivem de forma harmônica, sem causar dano, sem causar doença. Então, esse conceito que muita gente tem que bactéria é ruim, não é verdadeiro. As bactérias são extremamente importantes. Se não fossem elas, por exemplo, não teria a reciclagem da matéria orgânica. Quem faz a decomposição da matéria orgânica são fungos e bactérias, elas são muito importantes. Pois bem, entre as doenças humanas causadas por bactérias, podem citar, novamente, eu quero saber quais são as doenças causadas por bactéria. Varíola é vírus, tá errado. Sífilis, ok. Gonorreia, ok. Meningite, ok. E tétano, ok. Item B de bola. Show. Vamos lá, outra questão que eu selecionei aqui para vocês, pessoal. Estamos terminando, viu? A gastroenterite é o nome dado a um grupo de infecções do aparelho digestório, que desencadeia problemas como diarreia, vômitos e febres. Essa doença, também conhecida como diarreia do viajante, pode ser causada pela bactéria Escherichia coli, que é transmitida, ele quer saber aqui a forma de transmissão. Como é que você contrai a gastroenterite, né? Vamos lá. Tem através da ingestão de carne mal passada contaminada, não. Através de alimentos e água contaminada por fezes de pacientes, sim. Item B de bola. Então, a gastroenterite, você contrai ela, pessoal, principalmente através de água e alimentos contaminados. Agora, vamos para o último. Protozoários e protozooses. Deixa eu ver aqui quais foram as questões que eu selecionei. Eu aconselho vocês, pessoal, a fazer o seguinte, ó. Pessoal, estudar para a prova de biologia, como é que eu faço? Dê uma olhada nesse slide. Você vai fazer a atividade. Quando terminar aqui a nossa aula, eu já postei lá no Classroom uma atividadezinha muito parecida com a prova. No mesmo esquema, os mesmos conteúdos, mais ou menos o mesmo número de questão de cada assunto. Então, você vai resolver essa atividade. Dê uma olhada no slide em todas as questões, faça essa atividade e assista às aulas que eu gravei. Se você fizer isso, você com certeza vai passar na prova. Ok? Então, protozoários e protozooses, que são as doenças causadas por protozoários. Aqui eu selecionei apenas 5. Ok? Vamos lá. Primeira questão. Os protozoários apresentam diversos meios de locomoção, que frequentemente são utilizados para sua classificação. Dentre os meios de locomoção dos protozoários, podemos citar os pseudópodes, que são prolongamentos citoplasmáticos que permitem o deslocamento e captura de alimento. Além dos pseudópodes, os protozoários se locomovem por... Pessoal, protozoário, eles são classificados, organizados de acordo com a forma de locomoção. Então, dependendo de como o protozoário ele se movimenta, ele se locomove, você classifica ele em um determinado grupo. Então, vai ter protozoários que vai ter pseudópodes, que são falsos pés, que ele vai utilizar para se movimentar e também para capturar alimento. Vai ter protozoários que vai ter cílios, vai ter protozoários que vai ter flagelos, e tem protozoário que não tem nenhuma estrutura locomotora. A gente chama de esporozoários. Muito bem. Então, aqui, além dos pseudópodes, o que é que os protozoários também podem apresentar como estrutura locomotora? Flagelos e cílios. Item D de dado. Ok? Próxima questão. Observe a tirinha que mostra a imagem vista ao microscópio. Pronto. Vamos aqui tentar ler isso aqui. Agora, no microscópio, vamos ver a ameba se alimentar de outra através da fagocitose. Ué, não aconteceu nada. É que eu fico sem graça em almoçar com os outros me observando. Pessoal, aqui na verdade você tinha lá uma amebazinha, né, que estava sendo observada no microscópio, ela ia se alimentar
dessa partícula sólida, só que aí ela percebeu que tinha alguém observando, ela desistiu de se alimentar. Então, os pseudópodes, como eu falei para vocês, eles servem para locomoção e também para a captura de alimento. A gente chama isso de fagocitose. Ok? Aí o que a questão está querendo aqui? Sobre o ser vivo apresentado na tirinha, é correto afirmar. É pluricelular e microscópico? Não, pessoal, ele é formado só por uma célula. Ele é microscópico, só que é formado só por uma célula. Então tá errado. Realiza a reprodução por meio de processo de fagocitose. A reprodução, pessoal, não é por fagocitose. Fagocitose é como ele consegue o alimento. C. Apresenta tecidos especializados à obtenção de alimento. Se ele é unicelular, ele não pode ter tecido. Pelo amor de Deus, isso é lógico, né? Um indivíduo, para ter tecido, ele tem que, pelo menos, ser pluricelular. Então, errado. D. Ele é autotrófico, ele produz o próprio alimento. Não, né? Vocês estão vendo que ele não consegue produzir o próprio alimento, ele tem que ir em busca do seu alimento. Então, tá errado. O item certo aqui é o item E. Formam pseudópodes ou falsos pés, relacionando-se ao movimento e à obtenção de alimento. Item E. Muito bem. Doença de Chagas, pessoal, prestem atenção nas principais doenças, certo? Ó, doença de Chagas, vamos lá, vírus. Vírus, você tem que tomar um cuidado com a AIDS, com a dengue. Bactéria, cuidado com as principais doenças causadas por bactéria. Tuberculose, hanseníase, a peste bubônica. Muito bem. Protozoário, quais são as principais doenças? A doença de Chagas e a malária. Ok? Então vamos lá, eu coloquei uma questão aqui sobre doença de Chagas, só para me falar um pouco para vocês sobre essa doença. A doença de Chagas está perto de ter uma cura terapêutica. Pesquisadores brasileiros criaram uma vacina capaz de neutralizar o parasita, causador da doença. Os testes com camundongos obtiveram resultados favoráveis. O tratamento aumentou em 80% a taxa de sobrevivência e diminuiu a arritmia cardíaca dos animais. O parasita neutralizado pela vacina descrita no texto é... Eu quero saber qual é o parasita que causa a doença de Chagas. É um protozoário, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Item B de bola. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a doença de Chagas, porque é quase certo ter uma questão sobre doença de Chagas na prova. Pessoal, a doença de Chagas ela é uma doença comum em países subdesenvolvidos, certo? Em países que ficam ali abaixo da linha do Equador. Por isso, talvez, que seja uma doença que ainda não tem cura. Como assim, professor? O que tem uma coisa a ver com a outra? Pessoal, essa doença ela ataca principalmente países pobres, em desenvolvimento. Então, as pessoas elas não se preocupam em produzir um medicamento porque não é rentável. Ok? Então, por isso, talvez não tenha ainda cura, né? Mas vocês estão vendo aí que já tem um remédio terapêutico. Muito bem. A doença de Chagas, ela é transmitida pelo barbeiro, a fêmea. Então, a fêmea do barbeiro, ela é hematófaga, ela se alimenta de sangue, ela precisa de sangue para maturar os ovos. Então, à noite, é um animal de hábitos noturnos, à noite ela se desloca até o reservatório, no caso pode ser um animal silvestre, pode ser o homem. Então, à noite ele se desloca até o homem e chupa o sangue do homem. Ao se alimentar do sangue, ela defeca em cima da vítima. Aí o indivíduo coça, ao coçar as fezes do barbeiro, que tem um protozoário, elas entram na nossa corrente sanguínea. Então, olha que louco, pessoal. O barbeiro, a fêmea, vai até você, chupa o seu sangue, ela defeca em cima de você. Aí você coça, você espalha as fezes entram na sua corrente sanguínea e nessas fezes tem um protozoário que causa a doença. Barbeiro, porque normalmente ela se alimenta, ela chupa o seu sangue aqui na região da face. Tranquilo? O agente causador é um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Como eu falei, é um animal de hábitos noturnos. Ele sai à noite para se alimentar, a fêmea. Durante o dia ele fica escondidinho. Por isso que esses animais eles são encontrados normalmente em casas de taipo. Então, casa de taipo, nas fendas, é comum você encontrar esses animais. Próxima questão. A picada do mosquito Lutzomia longipalpis
conhecido popularmente como mosquito palha, é a forma de transmissão de um parasita que causa determinada doença nos seres humanos. Esse parasita e essa doença são denominados respectivamente. Vamos lá, ele quer saber aqui quem é o parasita que causa a doença e qual o nome da doença. Ó, pessoal, o mosquito palha, cadê que tá aqui? O mosquito palha, que tem esse nome científico, ele transmite, pessoal, a leishmaniose ou calazar. Então, o item correto aqui é esse aqui, ó. Como é o nome do protozoário que causa a leishmaniose? O calazar, tá aqui o nome do protozoário, Leishmania chagas. Como é o nome da doença? Calazar, ou leishmaniose. Ok? Aqui, entamoeba histolítica é um protozoário, ameba. Giardíase também é um protozoário. Vibrio cholerae é uma bactéria. E Trypanosoma cruzi e doença de Chagas também é protozoário. Vamos lá. Item A. Muito bem. Última questão aqui, ó. Essa aqui é a última. Lembrando, pessoal, terminou a aula, faça a atividade, ok? Tem uma atividadezinha lá, um quiz com 10 questões, mesmo esquema da prova, os mesmos assuntos. Então, faça lá, teste seus conhecimentos, se garanta. Vamos responder essa questão aqui, ó, rápido. É uma questão extensa, mas vamos que vamos. Cada doença causada por parasitas, no caso da tripanossomíase e de demais agentes infectantes, como bactérias, vírus, fungos e outros, precisa de um estudo minucioso, já que remédios, vacinas e outros tratamentos agem de forma principalmente bioquímica, atuando em micromoléculas. O problema é que muitas vias metabólicas são comuns ou parecidas entre diversas espécies. E durante uma cura, o único afetado deve ser o agente patológico. Daí vem a dificuldade de achar um ponto fraco que só esse agente possui. No caso da tripanossomíase, que é causada por um protista chamado Trypanosoma brucei, foi encontrado um ponto fraco que é uma enzima chamada ornitinina descarboxilase, que não é sintetizada a uma velocidade considerável e que é essencial para a sobrevivência da espécie. A doença do sono africana, a doença é causada pelo protista Trypanosoma brucei e possui dois tipos, a tripanossomíase africana ao leste e a do oeste. A do leste é causada pelo parasita chamado de Trypanosoma brucei rhodesiense e a do oeste, Trypanosoma brucei gambiense. Utilizando seus conhecimentos associados às informações contidas nesse texto, podemos inferir que, vamos lá, o item correto aqui, pessoal, ele quer saber como é que a doença do sono é transmitida. A doença do sono ela é muito parecida com a doença de Chagas, ok? Porque vocês vão ver que o agente causador, ele pertence ao mesmo gênero, que é o gênero Trypanosoma. Então, o item correto aqui é o item C de casa. O vetor da doença é uma mosca chamada tsetse. Essa mosca, pessoal, ela é hematófaga. Né? Ela é parecida com a mutuca, ela se alimenta de sangue, que possui o parasita em sua saliva e, ao picar o ser humano, transmite o parasita que irá desenvolver-se dentro do hospedeiro picado. Item C de casa. Muito bem. Meus amores, aguardem aí que eu vou mandar a frequência. Certo?